por isso eu quero trazer o ponto 1 da pauta da situação envolvendo Alexandre de Moraes, a sua esposa Viviane Barsi, e o conflito de interesse, de imparcialidade e uso de cargos pelo Alexandre de Moraes e pela a sua esposa. Então, foi acusado de vazar dados de Viviane Barsi, que pede a Fachin que Moraes não seja o relator. É o óbvio, porque é evidente que se você tem, de um lado, uma acusação contra você, você não pode julgar essa mesma situação. Mas o óbvio deixou de ser o esperado em nosso país, Paula. E essa situação deste auditor, é um servidor que é acusado de vazar os dados de Moraes, seria julgado pelo próprio Moraes, como foi o caso de tantas outras pessoas. Me vem à mente o caso talvez mais absurdo de Eduardo Tagliaferro, que trabalhava para Moraes, acusou Moraes e é julgado, e foi julgado por Alexandre de Moraes. Contigo, Paula. É impressionante como esse padrão vem se repetindo caso após caso e, infelizmente, a Suprema Corte do Brasil se tornou um tribunal de exceção, onde o papel do juiz vítima é, assim, uma constante, infelizmente, né? A gente não pode deixar de lembrar como começou em 2019, com a capa do amigo do meu pai, da revista Cruzoé, que falava sobre o Toffoli, e ali o Toffoli, à época presidente do tribunal, entrega nas mãos de Moraes para que ele relate esse processo. Então, ali já começa a burla no sistema, né? E daí a gente vê caso após caso, inquérito após inquérito, porque do inquérito das fake news nasceram outros inquéritos, e desses inquéritos surgem outros, e sempre caem na mão do Alexandre de Moraes. Engraçado que quando a história é para investigar o Lulinha, eles fazem vários sorteios até cair em outro juiz, né? Não é distribuído automaticamente para o André Mendonça, que é quem está cuidando dos casos do Lulinha. Tanto é que o último caiu aí na mão do Flávio Dino, depois do sorteio do terceiro inquérito aberto contra o Lulinha, o que demonstra mais uma tramóia. Mas voltando aqui para o Alexandre de Moraes, isso que a gente está vendo só acontece por causa da conivência da grande mídia, que não conta corretamente a história como ela é. A gente já teve tribunais de outros países falando o que a direita vem dizendo há anos e sendo tratado como ameaça à democracia. O que nós estamos falando? Que existe um juiz na Suprema Corte que é vítima e juiz e acusador, e ele supervisiona as penas, ele coordena as investigações, ele escolhe os delegados da Polícia Federal, ele manipula o processo para que ele tome conta de todas as etapas e tenha o resultado que ele deseja. Aí, bem lembrado, o caso do Tagliaferro, que denuncia com provas tudo o que acontecia naqueles grupos, mandando usar a criatividade, pegando e fazendo colagens de posts da internet que não tem nada de criminosos tentando montar ali uma narrativa, e aí, em vez da mídia e de toda a opinião pública perguntar a respeito daqueles vazamentos, do que a gente chamou de vaza-toga, eles se preocupam com quem vazou o material e não com a denúncia que foi feita. E aqui, de novo, foi denunciado um contrato de 129 milhões de reais da dona Vivi Barsi com o Banco Master, e a gente teve notícias de reuniões de Alexandre de Moraes com o presidente do Banco Central. A gente viu aí notícias de que Alexandre de Moraes teria se reunido, inclusive, com o presidente à época do BRB para ter a incorporação do Banco Master, e a única explicação que veio da parte do escritório da esposa do ministro é de que ela teria feito ali um compliance, veio com uma apresentação de PowerPoint, nada que justificasse esse valor de 129 milhões, a não ser que ele tivesse talvez interessado em um ministro lobista. É a única coisa que explica o valor desse contrato, porque ele é totalmente fora dos padrões da advocacia, nem só no Brasil, mas no mundo, né? É um contrato totalmente absurdo. E aí, em vez da mídia em geral se preocupar com a denúncia que foi feita, eles começam a relativizar ou não dar a devida importância. Como eles não podem não falar sobre o caso, eles falam,
mas não dão a devida importância. E agora aí a gente tem, de novo, Alexandre de Moraes julgando o vazamento de dados que afeta ali o escritório da sua esposa, que, diga-se de passagem, é um escritório de advocacia especializado em causas na Suprema Corte, onde casualmente trabalha o marido dela. Então, assim, desde que o STF autorizou que parentes tenham escritórios de advocacia com causa nas cortes superiores, parentes de ministros tenham causas nas cortes superiores, a coisa fica muito evidente para qualquer criança de 10 anos já entende o que está acontecendo ali. Mas, infelizmente, a mídia continua falando como se isso fosse algo normal. Infelizmente. E tem também o caso, por exemplo, que algumas pessoas até já esqueceram, mas vale a gente lembrar aqui do aeroporto de Roma, onde acontece uma discussão em um aeroporto em outro país, abre-se um processo no Brasil, solicita-se a imagem das câmeras, que foram parar provavelmente no mesmo dia das imagens das câmeras do 8 de janeiro, teve busca e apreensão na casa dessa família, apreenderam materiais ali, né, celulares e outras coisas, e simplesmente o ministro, mais uma vez, julgando alguém que ele teve um desentendimento. E no caso do Bolsonaro, a coisa fica pior ainda, porque ele foi julgado pelo Alexandre de Moraes, que obviamente odeia o Bolsonaro, já deixou claro. Ele foi julgado também pelo Flávio Dino, que chamou o Bolsonaro de demônio, e pelo advogado do Lula. Então, assim, enquanto a gente não acertar os pontos e não corrigir essas injustiças que estão sendo feitas dentro do judiciário brasileiro, todo o país vai sofrer, porque a insegurança jurídica, ela não atinge somente a direita, os bolsonaristas, ela acaba se espalhando para diversas áreas e acaba que todo o país deixa de receber investimentos, porque quem é o louco que vai querer investir num país onde a gente tem a figura da vítima juiz? Matheus, eu quero que você coloque agora o vídeo do Bolsonaro falando, o vídeo da Folha, falando que Bolsonaro ataca o judiciário, que a anormalidade... Oi. Eu não te ouço, eu vou sair e vou entrar de novo, tá? Isso, por favor. Porque o anormal, o que não é normal, Paula, o que é bizarro, o que é estranho, é uma crítica ao judiciário. É isso que a gente está fazendo agora. E, aliás, você trouxe 2 casos, a gente tem centenas, sei muito bem, coloquei tudo no livro. São 156 casos só aqui. Tem situação dele mostrando o dedo do meio até para a torcida. Isso é normal. Ele julgar enquanto ele é vítima, isso é normal. Agora, para a Folha, o que é normal, anormal, o que é estranho, o que tem que ser condenado, o que tem que ser exposto, é Flávio Bolsonaro. É Flávio Bolsonaro criticando o próprio judiciário. Matheus, está com o vídeo do Flávio? Porque está divulgando a roubalheira que acontece na mais alta cúpula do judiciário brasileiro. É isso que a gente está disputando. Vocês entendem qual é o pavor que eles têm de quem quer chegar e fazer a coisa certa como nós vamos fazer? Vocês imaginam dispostos ao que eles estão para impedir que nós juntos cheguemos lá em Brasília? Eles vão ultrapassar o limite da maldade. Mas eu vou falar, faltam 57 dias. 57 dias que a gente vai resistir e a gente vai transformar esse país. Vamos virar essa página triste da história. Vocês vão ver o presidente Bolsonaro subindo aquela rampa junto comigo. E veja a chamada, Flávio Bolsonaro ataca o judiciário, porque está acusando de roubalheira na mais alta cúpula. A desproporção, a falta de lógica em um grande meio de comunicação respeitado, tradicional, antigo, e agora se submete a qualquer que seja o capricho da narrativa da esquerda atual. Maurício, como é que você vê a fala do nosso, ainda não presidente, mas do candidato à presidência Flávio Bolsonaro? Eu acho que eu vejo com a indignação que qualquer cidadão de bem tem. Do meu ponto de vista, acho que a Paula foi muito feliz quando ela traz a questão do Alexandre de Moraes, ali, que ao invés de nós nos preocuparmos como sociedade com o crime que ele cometeu, você está muito mais preocupado propriamente do que quem vazou os indícios deste crime. Isso já é latente que o judiciário visa realmente calar e intimidar propriamente qualquer pessoa
que tente trazer luz à escuridão que a gente vive, né? Imagine você tendo o seu algoz te julgando. É óbvio que ele vai te condenar na pior pena possível. E foi isso que aconteceu, por exemplo, com o Felipe Martins ou propriamente com o Jair Bolsonaro. Alexandre de Moraes é um ponto fora da curva num STF que já era bastante contestado antes da existência dele, que agora passou a ser completamente contestado. Alexandre de Moraes, ele usurpa os poderes que a Constituição tem, ele estupra esses poderes, ele simplesmente finge que a Constituição não existe e faz o que ele bem entende. Então, quando o Flávio faz essa fala, ele basicamente traz uma revolta que todo brasileiro de bem tem quando começa a acompanhar um pouco mais de perto a questão política no país. Alexandre de Moraes hoje, ele é um personagem político da República, ele não tem mais nada de juiz. Ele julga conforme os seus próprios interesses e a gente pode ver, através dessas revelações dos 120 milhões, que ele tem um preço também, que apesar dele se dizer um defensor da democracia, do processo democrático e toda aquela babaiada que ele fala lá, a gente vê que com alguns milhões você pode comprar o apoio de Alexandre de Moraes. Mas trazendo para a política, até a própria chamada hoje do Show da Manhã, a gente vê que alguns pontos começam, apesar de que a gente sofre com esses pontos, mas eles vão ajudar nós politicamente. A gente teve, por exemplo, o Alexandre de Moraes negando que os filhos visitassem o pai neste domingo de Dia dos Pais, coisa que até Richthofen, né, que assassinou o próprio pai, teve direito de sair em algum momento da cadeia no Dia dos Pais. Eu acho que isso vai indignando a sociedade de uma forma, e isso vai minando propriamente a questão do Alexandre de Moraes, que é umbilicalmente ligada com o Lula. Ou seja, conforme o Alexandre de Moraes vai ficando mais fraco, eu acredito também que o Lula vai ficando mais fraco. A gente tem outras situações, né? Aqui, ó, a gente tem a questão do Discord, que a gente vai falar em seguida. Também é algo muito ruim para a campanha do Lula. Então, o Lula ele está cometendo erros, assim, no meu ponto de vista, via Alexandre de Moraes, ou via Janja, ou via o próprio governo, que no fim das contas vão custar caro para ele, né? Eleição daqui 56 dias, como o Flávio falou, ou menos. Eu acho que a gente já está bem pertinho da eleição. Eu acho que isso aí vai desgastar bastante a campanha do Lula, que as pessoas também já estão de saco cheio de Alexandre de Moraes e Lula e toda a sua turma.